Bom dia, paz seja com todos. Que dia de muita alegria para mim. Sabe por quê? Porque eu estou aqui entre a minha igreja, a igreja do Malden, é a minha igreja. Eu sempre sinto em casa quando chegamos aqui em Malden. E sendo hospedado na casa do pastor Cairo. Como ele já falou, nós temos muita experiência, muita coisa para contar sobre nossas vidas. Especificamente, o primeiro dia que eu conhecia o pastor Cairo lá no Brasil. Ele era pastor de uma igreja quadrangular em Ipiranga. E fomos lá para conhecer ele. E nós almoçamos naquele dia na casa dele. E a nossa filha, a caçula, Denise, tinha mais ou menos 2 anos e meio de idade. E Zita preparou um almoço com batata frita. Mas ela não falava nada de português, ela falava um pouquinho de espanhol. Então ela gritou, papa frita, eu quero papa frita. E durante todo o almoço ela falou, papa frita, papa frita. Ai, vai para o McDonald's, tem muita batata frita lá. Mas ela falou papa frita, que é batata frita. E nós gostamos, desde aquele momento, nossa amizade e confraternização com os seus pastores, bem amados lá no Brasil. E também eles foram chamados por Deus, depois de um ministério muito bom, muito frutífero lá no Brasil. Eles deixaram seu próprio país e eles chegaram aqui para assumir uma igrejinha, e a igreja começou a crescer e comprou terreno, mudou para cá, e dou graças a Deus pela vida do pastor Cairo e o pastor Iraci e toda a família dele. Também eu gostaria de saudar o Osmar e a esposa tão querida. Eles são muito amigos nossos de muitos anos. Eu conheci ele lá no Brasil quando ele tocava pistão. E ele tocou muito bem. E uma vez eu estava aqui e ele tocou o pistão no culto. Eu falei, mas que coisa, ele nunca perdeu esse talento. Mas ele é um amigo nosso, muito querido. E também, muitos de vocês, eu já conheço. Se não pelo nome, pela vista. E vocês não são estrangeiros para mim. Nós somos da mesma família. E nós temos o mesmo Pai. Então, nós temos o mesmo sangue de Jesus aplicado em nossas vidas. Somos salvos pela graça de Deus. E por isso nós temos uma confraternização tão maravilhosa. E o pastor Cairo me pediu e falar um pouquinho antes da mensagem sobre o missionário, o chamado missionário. O que o missionário, a pessoa deve fazer para preparar-se para o ministério no outro país. E eu sempre acredito que Deus é aquele que nos chama. E depois de nos chamar, Ele começa a preparar a gente para alguma coisa. O preparo pode ser instituto bíblico, teológico, uma faculdade, universidade, talvez trabalhando em uma profissão muito boa. E Deus Ele nos chamou para fazer alguma coisa. Então, nosso preparo é aquilo que acontece depois de nossa salvação. No dia que nós entregamos nossa vida para Jesus, não é o fim, é o começo de uma jornada. E aquele que tem um chamado por Deus para ser um missionário, tem que gastar muito tempo de preparo. Preparo como que é? Bom, vocês vão para outro lugar. Missionário pode ser uma pessoa enviada, não só outro país, mas também no mesmo país. Ou talvez na mesma região. Pode ser um missionário. Você pode ser missionário para os seus vizinhos. Missionários para os seus colegas do trabalho. Todos nós somos chamados por Deus para atingir as pessoas ao nosso redor. Mas para aquele que é chamado para ir para outro lugar, longe, outro país,
E tem que pensar em aprender costume da pessoa que mora lá. A cultura. Cultura é um pouco diferente. E a linguagem, a língua, idioma, totalmente diferente. E quantos de vocês já chegaram aqui do Brasil ou de outro país e vocês tinham que mergulhar-se dentro da cultura para pegar o idioma? E para muitos não é fácil, mas tem que gastar tempo estudando, aprendendo, colocando em prática, preparando-se para o evento maravilhoso de ser enviado oficialmente para o lugar onde Deus o chamou. E nós experimentamos tudo isso. Nós estávamos no ministério 10 anos, tempo integral, quando Deus nos chamou e abriu a porta para a gente ir para o exterior de nosso país. Fomos para Costa Rica para estudar espanhol, porque a pretensão de nossa diretoria em Califórnia era de nos enviar para a Colômbia. Tudo bem, fomos lá e aprendemos espanhol. E falávamos bem espanhol. E no fim de nossa estudo lá de espanhol, a diretoria entrou em contato com a gente, dizendo que nós queremos enviar vocês para o Brasil. Eu falei, Brasil? Brasil, eles falam português. E nós falamos castelhano, o que é isso? Não se preocupe. Vocês vão mergulhar-se dentro da cultura lá e vocês vão aprender o idioma. Eu falei, uma coisa interessante. Ele falou, o diretor de missões me falou, não tente de aprender português antes da sua chegada lá. Mas que coisa. Não, eu quero aprender como se diz, Rosetta Stone, um programa oficial para aprender e pegar o idioma. Ele me falou, não se preocupe. Mas eu estudei, antes de ir, eu aprendi 3 coisas. Por favor. Porque espanhol também, por favor. Café. E café é igual em castelhano também. Que bom. Eu estou falando o idioma. E a outra coisa? Eu te amo. E depois eu aprendi a paciência convosco. E depois umas outras coisas. E quando nós chegamos aqui lá no Brasil, nós começamos a aprender muito sobre a cultura, os costumes, a vida do brasileiro. O coração do brasileiro bate forte para futebol. Cada um tem seu próprio time. Eu não vou falar sobre qualquer time, só que eu faço parte do equipe maior de tudo. É a equipe de Deus. Eu sou jogador no campo com Ele. E também, vocês foram chamados também para participar neste grande evento de ministério. Fomos chamados. Os meus filhos, todos eles falam português. E também eles falam castelhano. E tem alguns que falam outros idiomas. Uma de nossas filhas fala 6 idiomas, inclusive russo. E ela trabalhou na Força Aérea 6 anos como intérprete de russo. Nosso filho, Daniel, ele fala uns 6, 7, 8 idiomas. Ele aposentou-se faz poucos dias lá em Virgínia. Ele completou 23 anos como fuzileiro no 1º sargento, que para aqueles que conhecem o sistema do exército americano, o nível dele era de E8. Só tem 9 níveis. Mas ele completou 23 anos e decidiu sair. E na despedida dele, nossa filha, a caçula que falava papa frita, ela está morando em Alemanha. Ela se casou com um alemão. E o marido e ela, eles chegaram sem anunciar nada para ele. Foi uma surpresa para nosso filho. Ele começou a chorar, porque a caçula chegou com o marido, e nós não conhecemos ele pessoalmente, só pelo Skype.
Então, quando eles chegaram, e ele apresentou no programa no meu genro e a minha caçula, e ele abriu a boca e ele começou a falar em alemão com ele. E ele entendia muito bem, então ele respondeu. Eles fizeram uma conversa em frente de todo mundo. Ele falou: Daniel, você nunca foi para a Alemanha, o que é isso? Ele falou: não, eu fiz um curso lá uma vez. E eu conhecia ele durante o curso lá. E ele também fala perfeitamente inglês. Então, foi uma reunião maravilhosa. Estou dizendo isso para dizer que os seus filhos também estão mergulhados dentro de uma cultura diferente do que o Brasil. Eles vão falar perfeitamente o inglês. Vocês sabem disso. E algum de vocês já está aprendendo maravilhosamente este idioma. Mas ainda tem uma dificuldade. Não se preocupe. Todo mundo gosta de ouvir pessoas falando sua própria língua. E não tem que ser perfeito, mas tem que ser falado. Então, eu lembro quando o Osmar veio do Brasil para cá, ele não falava muito inglês, só um pouquinho, mas ele começou a aperfeiçoar a língua. E agora ele fala bem, como qualquer outro americano que está aqui. E muitos de vocês estão também aprendendo. E se você está com dificuldade de pegar o idioma, não se preocupe. Continue falando, escutando e repetindo. Porque Deus está chamando você para ser um testemunho vivo para o reino de Deus. Onde você está? Ah, mas eu sou brasileiro. Sim, você é brasileiro com 2 línguas agora. Ou talvez 3 idiomas. Ou 4. Mas Deus está nos preparando para alguma coisa. E Deus nos preparou para ser missionários. Eu fui para o Brasil com essas três palavras. De verdade. Eu te amo. Uma palavra, eu te amo. Café e por favor. Logo depois da nossa chegada, eu aprendi, obrigado. Ei, que coisa. Eu estava falando bem, fluentemente, essas 4 palavras. E depois adicionou mais um pouquinho. E morávamos lá 3 meses. Chegamos em outubro de 1982. Em janeiro, eu comecei a pregar nas igrejas, sem intérprete. Eu me mergulhei dentro do idioma e a cultura para pegar este idioma, porque Deus me chamou, Ele deu uma capacidade de pelo menos aprender. Eu sei que eu falo um pouco enrolado também, mas para mim, não se preocupe. Eu não me preocupo com nada, porque eu quero comunicar. E a mensagem que nós temos é a melhor mensagem que existe no mundo. É melhor. Esta é a linguagem de esperança, de bênção, de salvação, da cura divina. Esta é a palavra que muda o ser do homem. E nossas ideias não mudam nada. A política não muda nada. Mas a palavra de Deus pode mudar e transformar o coração de todo mundo. É a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo agora? Ai, que coisa, né? Estou aprendendo costume aqui, ó. Bom, estou aprendendo muita coisa. O que nós estamos fazendo agora no Brasil é que nós estamos oferecendo aconselhamento, encorajamento, apoio para pastores e líderes. E dentro de nosso ministério lá, nós temos mais de 40 mil pastores e obreiros credenciados na Igreja Quadrangular. E com tantas pessoas, tem muita necessidade. Quando alguém numa igreja tem uma dificuldade, está passando por uma dificuldade, com quem você poderia falar? Pastor. Por isso ele está meio careca.
Porque Ele está tratando com vocês. Eu fiquei admirado acerca do anúncio dele. Ele vai comemorar mais um aniversário. O 38º aniversário. Se você não acredita, só multiplica por 2 e vai chegar na idade dele. Mais ou menos. E nós estamos trabalhando ao lado dos pastores e líderes na igreja. E tem tanta gente que aparece em nosso escritório, em nosso gabinete, para receber um tipo de tratamento. E Deus começou de nos preparar 20 anos atrás, 25 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Estamos aqui 47 anos no ministério e quase 48 anos de casamento. E Deus está nos ensinando cada dia mais. E cada coisa que Ele coloca no seu coração, Ele vai usar no futuro. Sem dúvida. Porque Deus é o melhor semeador. Ele está semeando coisas no seu próprio ser. E você está sendo transformado. A imagem dele. Não da imagem do seu vizinho. Não a imagem de um político. Mas na imagem de Deus. E Deus pode usar o servo chamado por Ele, preparado por Ele e enviado por Ele. E este é o nosso assunto de hoje. E nós queremos tratar uma coisa da palavra de Deus sobre o coração de Deus. E qual é o propósito de Deus? Pastor Cairo falou que, logicamente, estamos chegando no fim dos tempos. O que está acontecendo hoje é uma coisa profética da palavra de Deus que está sendo cumprido em nossa geração. Nós estamos olhando e vendo coisas incríveis. Ele falou sobre terremotos, as coisas perigosas que estão acontecendo. Economia mundial está no precipício de cair. E todos nós somos afetados por isso, ou afetados por isso. E Deus tem um plano. De repente, de qualquer situação, Deus tem um plano. Porque Deus colocou tudo no começo do mundo. Ele colocou tudo em ordem. E com a queda do homem, tudo foi virado de cima por baixo. Adão e Eva pecaram lá no jardim, o paraíso. Eu não posso imaginar um lugar tão bonito, tão maravilhoso, tão perfeito, do que paraíso, no jardim de Edém. Mas eles desobedeceram. E desde aquele encontro com Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, lá no começo, na minha Bíblia, página número 2, lá no começo, página 2, ele conversou com Adão e Eva, e com Satanás também. E ele falou para Adão, Adão, o que foi? E ele falou, meu Deus, é a mulher que você me deu, é a culpa dela. E Deus virou para ela, Eva, o que aconteceu? E ela, sentindo o pecado, foi o serpente. Ele virou para a serpente com o desejo de pisar em cima da cabeça dele, mas ele não fez. Mas ele guardou um tempo, preparando tudo para Jesus Cristo vir e pisar na cabeça do serpente. Então essa foi uma primeira passagem profética da palavra de Deus. Deus enviou Adão e Eva fora do jardim para começar uma nova vida. Mas Ele os preparou para viver. Providenciando as coisas, mas Ele tinha que trabalhar pelo suar cada dia. No jardim Ele não fez nada disso. Tudo foi automaticamente providenciado. Ai, mas que coisa. Mas era para a honra e a glória de Deus.
E Deus está preparando tudo para a última mudança da humanidade. E nós somos candidatos para receber as maiores bênçãos de Deus. Na hora que você entregou sua vida para Jesus, o que aconteceu? Tudo o passado foi jogado por fora. Os pecados esquisitos por Deus, Ele jogou o nosso pecado na profundidade do mar do seu esquecimento, para não lembrar mais, para não chegar e condenar-nos por um fracasso do passado. Tudo foi perdoado. Ele estava começando de preparar alguma coisa importante e incrível para a gente. Agora, quando nós saímos da história de Adão e Eva, chegamos na história de Noé. O mundo estava piorando. Foi tão pior do que que nós imaginamos. E Deus decidiu de destruir o mundo com um dilúvio. Noé foi chamado para construir um navio. E nunca havia navio na face da terra, porque nunca choveu até aquele tempo. E Deus falou, eu vou destruir o mundo inteiro, mas eu vou salvar todos que entram na arca, naquele navio grande. Você tem que construir. E ele trabalhou 120 anos. Imagina, trabalhando. Ele não era engenheiro, mas Deus deu o plano para ele. Ele construiu, seguindo todos os planos de Deus, e foi salvo. Só 8 pessoas. Noé, a esposa, 3 filhos e as esposas. Incrível. E desde lá, eu percebi, quando eu estava lendo a leitura, que Deus chamou Noé. E Noé respondeu e foi preparado para algo. E quando ele terminou a construção, ele foi enviado pelo mar. E sobreviveu 1 ano dentro do navio. Mas ele foi chamado, preparado e enviado. E quando chegamos em Gênesis capítulo 12, encontramos a história de Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Ele não era cristão, ele não era crente, ele era um ímpio. Ele adorava outros deuses, mas Deus o chamou. Ele respondeu. Sai da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma nação grandíssima. E todas as pessoas na face da terra serão abençoadas por você. Ai, mas que coisa! Ele ouviu o chamado, ele recebeu, e ele foi preparado, ele fez uma jornada para uma terra desconhecida. Entre todos os ímpios daquela época, os cananitas e os outros, que estavam adorando outros deuses, mas ele foi chamado, preparado e enviado. E às vezes Deus nos chama, Ele nos prepara, mas Ele não indica onde você vai ser usado. Mas temos que ficar pronto para responder na hora que Ele disse, vai. Mas Ele não vai dizer vai se não está preparado. Está entendendo? E como a preparação para a nossa última jornada para o céu, aqueles que não creem não vão. Se você não tem a salvação pelo sangue de Jesus, você não vai. Então, você já ouviu o chamado? Tem que receber o chamado e tem que ser preparado. E, enfim, quando o primeiro elevador sobe, nós vamos ir. No primeiro. Arrebatamento é muito importante. Agora, tem pessoas, teólogos, que brigam entre si. Eu acho que o arrebatamento vai acontecer no começo da tribulação. Tem outros que dizem que, não, no meio vai ser
arrebatamento. E tem outros que dizem que não, vai acontecer depois de 7 anos de grande tribulação. Eu sempre digo, eu não vou brigar com ninguém sobre a sua posição de escatologia, mas eu vou brigar com força, firme, sobre o poder do sangue de Jesus. E se nós subimos no começo da tribulação, tudo bem. E se nós temos que esperar para uma metade passar, tudo bem. Eu vou preparar a minha igreja, o meu povo, para aguentar qualquer dificuldade. E se acontecer depois da tribulação, para mim não me importa. Eu estou preparado para fazer tudo necessário para subir na hora que Jesus Cristo volta. Mas Ele em breve voltará. Eu posso dizer com toda certeza, em breve Ele voltará. Eu tenho um amigo que, depois de ouvir muito comentário sobre a briga dos teólogos sobre o pré-tribulação, o meio da tribulação, ou no fim da tribulação, e ele falou, bom, eu tenho outra teoria. É o PAN, teoria de PAN. Mas o que é isso? Tudo vai fazer bem no fim. Everything will pan out in the end. O que significa? Que Deus vai realizar tudo que foi profetizado. E às vezes nós não entendemos com toda certeza tudo, porque está meio escuro ainda, mas vai acontecer. E quando acontecer, nós vamos subir. E nós vamos gastar a eternidade na presença de Deus. Esta é a coisa mais importante. Então, quando Abraão ouviu a palavra de Deus, ele aceitou, ele foi preparado e enviado por uma terra diferente. Quando chegamos um pouco mais na frente, nós encontramos pessoas como Moisés, pode ser José também, o filho, o 11º filho do Jacó, e ele foi vendido pelos irmãos para o Egito. Ele foi levado lá, você conhece a história foi tão horrível, mas José foi chamado, ele foi preparado, ele se tornou o primeiro ministro de Egito. Incrível a história dele. Mas ele foi chamado, preparado e enviado. Sem vontade de ir. Mas ele foi enviado. E quando nós estudamos todas as patriarcas, nós entendemos e aprendemos que todos eles foram chamados por Deus. E todos eles foram preparados para alguma coisa. E todos eles foram enviados para realizar alguma coisa. Quando lemos também a vida dos juízes do Velho Testamento, todos eles foram chamados por Deus. Todos eles foram preparados por Ele. E todos eles foram enviados por Ele. Por quê? Porque o coração de Deus é de sempre chamar, preparar e enviar. Sempre. Ele está nos chamando, nos preparando, para nos enviamos para qualquer lugar que Ele quiser. Esta é a vontade de Deus. O coração de Deus está batendo com este trabalho profético. Ele vai salvar todos que creem. E nós temos a responsabilidade não para salvar o mundo. Nós não podemos salvar ninguém. Mas é Jesus Cristo que pode salvar. E a pessoa está sendo trazida à presença de Deus pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo não está mexendo com o coração. Ninguém pode se converter. Mas o Espírito Santo está trabalhando e funcionando. Deus está nos chamando. Eu lembro do dia tão claro, no domingo, em 1964, eu entrei numa igreja. Pela primeira vez, me assentei atrás de uma senhora com um chapéu tão grande. Eu estava escondendo-me atrás dela. O pastor estava pregando. Eu estava bem seguro atrás dela. Quando ele fez um ponto na mensagem, ele apontou o dedo. E o dedo
fez um desvio. Foi atrás da capacete dela e me pegou. Me abaixei um pouquinho. Outro ponto, com outra mão, fez assim, e o dedo fez e me pegou. No fim da mensagem, eu me levantei a mão, eu preciso ser salvo. E eu fui lá na frente, e eu fiz uma oração simples, convidando Jesus Cristo a ser meu Salvador, e para o Deus Pai me perdoar de todos os pecados. E eu posso dizer com toda certeza que tudo na minha vida mudou. Eu não sou a mesma coisa, a pessoa que entrou naquela igreja de manhã. Eu saí uma nova criatura. E Deus me chamou. E Ele começou um tempo de preparo. E um ano de só lendo a palavra de Deus. Eu lia a palavra de Deus de capa em capa 3 vezes no primeiro ano da minha conversão. Eu estava estudando, decorando versículos. Eu decorei uns 125 versículos. E este mudou também o meu ser. Fez parte da preparação da minha vida. E depois eu fui para Life Bible College. Eu estudei 4 anos. Quando me formei, eu já fui casado com Patrícia. Mas eu estava muito alegre. E agora? Ministério. Mas Deus estava me preparando. E foi Ele que me enviou. Então, o coração de Deus, o propósito dele, desde a criação, era de chamar o homem, preparar o homem e enviar o homem. E todos nós fomos chamados por Ele. Todos nós já fomos preparados de uma forma. E agora Deus está procurando pessoas disponíveis para ser enviado. E quando lemos todos os profetas, estudamos a vida deles, aprendemos uma coisa interessante. Todos eles também foram chamados. E todos eles, independente do desejo deles, porque alguns deles não queriam enfrentar a dificuldade do país, mas eles foram chamados, preparados e enviados por Deus. E quando nós chegamos na vida de Isaías, por exemplo, no capítulo 6, eu achei uma passagem que talvez vocês conhecem. E quando o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriram o rosto, com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam. Mas que interessante, serafins com 6 asas fazendo tudo isso. Mas eles estavam falando também, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, mas que coisa! Isaías estava olhando tudo isso. O que está acontecendo? E o que aconteceu é o seguinte: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça. Você sabe que a fumaça significa a glória de Deus. É a glória de Deus. Às vezes eu visito umas igrejas. Talvez vocês tenham uma máquina que faz fumaça. E tem pessoas que ligam esta máquina e começam a encher toda a casa com fumaça. Mas esta não é a presença de Deus. Esta é uma tentativa de criar um ambiente de glória. Mas a glória já está ou não? A glória pode estar com ou sem aquela fumaça. Nós não podemos confiar na fumaça feita por homem. A glória de Deus não é brincadeira, não.
naquela casa, ao redor do trono, a fumaça enchia tudo com a glória de Deus. E o Isaías ficou admirada. Então, eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Você já mora dentro de um povo de lábios impuros? Todos nós moramos dentro de um povo assim. E viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim e trazendo uma brasa viva e que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Lembra que Deus está com o propósito de chamar, preparar e enviar. E Isaías estava na frente do trono. E Deus levantou a pergunta, talvez pelo Espírito Santo e a palavra, o verbo de Deus, que é Jesus Cristo. E com o serafim, todos os anjos. Quem enviarei? Quem irá por nós? Ele estava perguntando, não para os serafins, nem para toda a Trindade, ele estava falando direto para Isaías. Com quem eu posso ir? Quem vai? Isaías respondeu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus achou a pessoa certa. E no livro de Isaías nós encontramos a maior parte das profecias messiânicas. Ele foi chamado, preparado e enviado como qualquer um de nós. Quando chegamos no Novo Testamento, nós encontramos o nascimento de Jesus Cristo. Mas antes da chegada dele no ministério público, foi enviado outra pessoa, João Batista. Ele foi chamado, preparado e enviado para preparar o caminho do Senhor. Primeiro profeta em 400 anos em Israel. Israel passou por 400 anos sem profeta. E chegou João Batista dizendo que preparem-se para o caminho do Senhor. E Jesus veio. E João foi de verdade chamado, preparado e enviado. E Jesus, sendo enviado por Deus, como o verbo da eternidade, o verbo de Deus, ele chegou na carne para realizar a vontade de Deus. E Jesus, sendo humano, ele também foi chamado pelo Pai Celestial. E durante 30 anos da vida, ele foi preparado para entrar no ministério público. Mas que interessante isso. E quando ele começou o ministério, o que ele fez? Ele chamou outros. Ele chamou, porque ele é Deus. Ele os chamou. E preparou 3 anos e pouco para a saída dele. E o começo da igreja, que nós conhecemos como a igreja primavera. E agora se tornou a igreja do século XX,
século XXI. Estamos vivendo como respostas das palavras proféticas da palavra de Deus, a Bíblia, que foi colocada em prática no jardim, com Adão e Eva. E o coração de Deus bate forte para chamar, preparar e enviar. E Ele está nos chamando, nos preparando e nos enviando. Quando lemos tudo a palavra de Deus, nós encontramos os nossos heróis. Os discípulos se tornaram apóstolos. E o apóstolo Paulo era Saul, e ele fez muita besteira contra a igreja, até o momento que Deus o chamou pessoalmente. Ele se converteu, foi batizado no Espírito Santo, foi usado para escrever uma metade do Novo Testamento. E Deus está nos chamando também. E eu quero dizer com toda certeza que nós podemos aprender da história, tudo que está escrito, mas agora é a nossa vez. É a nossa vez. Deus está nos chamando, Ele está nos preparando, Ele está pronto para nos enviar. Só temos que responder. Qual seria a nossa resposta? Para onde vamos? Bom, eu vou para meu serviço, eu vou ser evangelista de lá. Eu vou evangelizar meus colegas lá. Ah, tudo bem. Eu vou para os meus vizinhos. Tudo bem. Tá. Eu vou para Connecticut. Eu vou para New Hampshire. Eu vou para Maine, para Vermont. Eu vou para Nova York, para Nova Jersey, New Jersey. Eu vou para Maryland ou Delaware. Eu vou para Virginia, Ohio, Tennessee, Kentucky, North Carolina, South Carolina, Georgia, Mississippi, Louisiana, Flórida. Para onde você vai, você pode ser usado por Deus. Ou você pode ser usado onde você está. Nem todos são enviados por longe, mas todos somos enviados para atingir alguém. Se todos nós começamos a trabalhar com convicção, concentrando em só uma pessoa. E vocês voltem para a igreja semana que vem com esta pessoa, esta igreja não teria capacidade para todo mundo. Mas esse é um problema histórico, é um problema maravilhoso. Eu não conheço pastor que não queria esse tipo de problema. Mas nós temos esta tarefa. Deus colocou a tarefa em nossa mão. E quanto de nós vamos responder? Eu quero. Eu quero ir, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sou perfeito, Senhor, mas eu vou. Ele está atingindo o seu coração também. Para nos preparar. E se não é para viajar para outro lugar, Ele vai tocar em você para ser o melhor marido, melhor esposa, melhor filho, filha, pai, mãe, vovó. Ele está nos tocando para ser melhor, preparado por Ele, ungido por Deus, para realizar a vontade dEle. Está entendendo? Esta é nossa tarefa. Cada membro da igreja é ministro de uma forma. E temos que abrir os olhos e o coração para ouvir, os ouvidos para ouvir, coração para receber, e os olhos para ver e entrar com o poder de Deus em nossa vida. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Que Deus os abençoe ricamente. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Nosso Pai,